ter força nos dedos e nas mãos para escovar dente é uma bênção, não é? Luiz Andrade, que é médico homeopata e psiquiatra. Bom dia. Com certeza, Eduardo. Bom dia também para os ouvintes internautas. Coisas que parecem bobas, que parecem simples, que parecem corriqueiras, quando você machuca, quando você está impedido, aí você dá valor, né? A gente tem falado muito isso com os ouvintes internautas, que precisamos de dar valor quando a gente tem as coisas, porque quando a gente perde, porque a gente fica lamentando a falta. Então, é uma benção, eu sempre falo isso, assim, na hora que a gente acorda, a primeira coisa, abrir os olhos, nada de pular da cama, tá? Abrir os olhos, olhar em volta, ver se você está num lugar conhecido, você já está amanhecendo uma outra vida, né? Porque o meu tempo de menininho em Ouro Preto, a expressão deles era interessante. Os idosos, você viu fulano? Não, o que houve? Ah, se deu bem demais da conta. Mas o que foi? Mas não é que ontem dormiu nessa vida e hoje acordou na outra? Então não tinha ideia da morte, tinha ideia da transição com outro estado, né? Então reparar no entorno, ver o que está em casa, assim, graças a Deus, agora eu vou levantar. Amanhã, 6 de janeiro, é um dia importante para cristãos, para a humanidade como um todo, por causa de quem? O Dia dos Reis Magos, né, Eduardo, ele tem um significado simbólico muito abrangente, que é o reconhecimento por parte de várias culturas de que, falando em acima da média, né, que ali estava nascendo um ser humano, mas com um dom divino acima da média, né? A gente tem que entender, gente, que existem os fatos, existem, então, o que está atrás dos fatos, o simbólico, né? E a gente tem falado, né, Eduardo, da importância do simbólico, para a gente não ficar só na aridez do cotidiano, de 1 mais 1, 2 vezes 3, 6, essa coisa muito do concreto. Temos que temperar a realidade com uma visão mais abrangente, com uma visão mais profunda, com uma visão mais espiritualizada, mesmo que você não tenha nenhuma religião e nem tenha afinidade por religião. Mas a atitude espiritualizada diante da vida, Eduardo, quer dizer justamente você acreditar ou forçar a barra para acreditar, que às vezes a gente acredita espontaneamente, né, Fernanda? Mas às vezes a gente não acredita, mas sabendo que aquela é a melhor maneira de conduzir, acreditar que a vida é mais do que simplesmente comer e defecar, beber água e urinar e trabalhar e tentar pagar a conta, né? Porque senão fica uma coisa totalmente sem graça, ou você precisa se anestesiar, né? Esse foi um problema, Fernanda, que a gente observou muito no período da Covid, como todo mundo passou muito aperto, a gente teve aquela sensação muito clara da finitude, que tudo estava por um triz, que de uma hora para outra você podia dormir com saúde e acordar doente, né? Então, os anestesiamentos com antidepressivo, com calmante, com bebidas alcoólicas e outras drogas foram muito intensificados, foram usados como uma forma de poder a pessoa dar conta de tocar o barco, tocar a vida no seu cotidiano. Agora que, graças a Deus, há praticamente um ano houve um arrefecimento, uma diminuição dos casos e da gravidade dos casos de Covid e do número de mortes, muita gente que estava se anestesiando por causa do temor da doença e da morte, continua se anestesiando, mesmo que o risco não esteja, né, encostado na gente. Então, é um fato que a gente precisa, que é de desenvolver tecnologias, e tem ferramentas, tá, gente? O yoga, a meditação, técnicas de respiração antiquíssimas, hoje até homenagear Yogananda, que foi um dos primeiros indianos, um dos primeiros gurus, dos primeiros mestres que veio da Índia para o Oriente, do Oriente para o Ocidente, né, veio para os Estados Unidos ensinar meditação, que são técnicas. Vou deixar o nome de um livro aqui simples para vocês guardarem, tá, gente? Chama Yoga para Nervosos. É um professor já falecido, professor Hermógenes, escreve com H, o Yoga para Nervosos, das bases, Eduardo, dessas técnicas de meditação. O que é meditar? É tentar aquietar a mente e colocar o seu ritmo interno mais zen, mais ameno, não ter essa sanguinidade, Fernanda, que é o que está nos deixando com um diagnóstico quase que coletivo de transtorno por déficit de atenção. Está todo mundo tão ligado, tão acelerado, que não tem tempo de prestar atenção verdadeiramente nas coisas, passa superficialmente. Doutor, mas e a importância do Gaspar, o Belchior e o Baltazar? Então, eles trouxeram esse reconhecimento ao Cristo, né? Cada um trouxe um tipo de presente, mas atrás daquele presente tinha toda uma simbologia, o incenso, a mirra, o ouro. São os valores, né, Eduardo? Tem os valores que são valores concretos, como é o dinheiro, como é o ouro, e tem os valores sutis, como é o caso do incenso, que são as boas energias, que são as que a gente vai chamar, então, de energias sutis, que fazem com que a nossa vida seja menos dura, menos árida e menos sofrida. Ô, doutor, muita gente, incluindo a Fernanda Viegas, e até eu também não tinha reparado isso não. Um dos reis é de cor parda ou preta? É, negro, né? Ele não é africano, e a gente vê que a cor negra, ela pode ser da área vinda da África, ou então da área do Oriente, dos muçulmanos, né? Os indianos mesmo têm a cor bem escura, o desenho do nariz, se ele é mais largo, se ele é mais afilado,
é que dá essa noção. Então, a imagem de Baltazar, que é esse rei mago da cor mais escura, a gente vê que ele não é africano, mas que é, sim, representante, né, do Oriente. Você tem os japoneses, dos olhos puxados, os chineses, os coreanos e etc., né? E tem os que são mais semelhantes aos indianos. A Luiz Andrade, golpista tá o golpe tá aí. Não é cai quem quer, cai quem bobear um segundo, né? Só uma coisa, né? Ali mostrou 20%, tem esses que falam 25%. Eu vou lembrar que a Fazenda em Minas oferece 3% de desconto. Isso é muito bem lembrado. 3% de desconto. Não cai em golpe, Luiz Andrade. Tem que saber, Eduardo, onde procurar, né? Do mesmo jeito que antigamente dizia que ninguém encontra o que não está procurando, se você não tiver cuidado ao procurar, você pode entrar no Arapuca, e isso daí é uma coisa, é um risco real e grande, né? Porque, felizmente, são muitas as pessoas, muitos os charlatães, os telenotários, que passam o dia inteiro pensando em como tomar dinheiro de pessoas ingênuas, né? Então tem que ir no site oficial, toda vez que você for buscar alguma coisa, e isso tem acontecido demais, né, Fernando, com você, com o Eduardo, comigo, que assim, você ganhou tanto de dinheiro, clique aqui. Esse negócio de clique aqui, não clique, porque no que você clica, você dá ao charlatão toda a chance de tomar o seu dinheiro, de pegar os seus dados, né? Então, nesse caso, não é paranoia não, viu, gente? É risco real. E quando é um risco real, o que a gente tem que fazer é ser cuidadoso e estar bastante atento, estar bastante antenado nessa questão de que não é simplesmente colocando e digitando e apertando a tecla, porque o risco é real e é muito perigoso mesmo, né, Eduardo? Porque é muita gente especialista em fazer coisa errada e em tomar dinheiro dos ingênuos. E aí é muito bem feito, né, Edu? Os caras são profissionais. É um clone. Os caras são profissionais. E o chamativo é o seguinte, quando você abre a página assim, IPVA, pagar, aí você cutuca, pagar com desconto. É aqui. Tem mais uma outra dica, Edu. Quem já usa muito o Google sabe que primeiro aparecem as respostas, quando você faz uma pergunta para ele, de coisas patrocinadas, de coisas pagas. Sim. Depois, lá embaixo, que vem o site, vamos dizer, oficial, original e tal. Então, não vai na ânsia de clicar no primeiro que te aparece. Lê e tal, acho que não é isso, se ficou na dúvida, não clica. Vai descendo um pouquinho, não tenha tanta preguiça. Olha um pouquinho a barra para você poder escolher o site certo. E um fato importante, Eduardo, aqui, houve uma época que os serviços de inteligência contratavam os hackers para serem funcionários e combater as fraudes. Então, assim, existem soluções inteligentes, né? Penso que o governo, ou a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Justiça, tinha que fazer isso, assim, descobrir um sujeito que é esperto, que é bom de bandalheira, trazer ele para o nosso lado para ajudar, paga um salário, que seja um salário razoavelmente bom, para ele poder trabalhar contra os fraudadores, né? Porque são os melhores para identificar fraude, são os fraudadores. Eles é que são especialistas. Eu fui ano passado, bacana, demorou um tiquinho, né? Atenção, organizadores, para com aquela dificuldade de botar a tua para estirar na praça logo, para cantar lá. Você marca 6, vamos pelo menos 6h30, né? Ano passado foi 7h15, 7h20. Nos restaurantes, Eduardo, costuma-se demorar a servir os pedidos, porque dizem que a fome é o melhor tempero que existe. Quer dizer, se o freguês está com fome, fica menos chato, menos exigente, né? Mas para um evento desse não justifica amarrar e demorar, não. Eu fui a Rio Acima, não faz muito tempo, com o meu querido Luiz Andrade, e ele me deu uma carona. Aquela caminhonete é Chevrolet, né? É uma Chevrolet. S10, né? S10. Cabine dupla. Isso, 2010, então ela tem 13 anos de fabricação. Ela tem 13 anos. Ô, Viegas, mas absolutamente conforme uma que sai de fábrica hoje. E provavelmente com alguns detalhes que são até melhores. Os seus carros são todos mais, digamos, experientes, né, doutor? Entendo. Olha, a confissão que eu tenho que fazer de público, e eu estou com 67 anos de idade e nunca tive um carro 0 quilômetro. E isso por uma opção, porque eu acho que o carro zero é sempre muito caro. Quando você sai com o carro zero da concessionária, 2 quarteirões adiante, você já perdeu não sei quantos R$1.000. E depois de uma época para cá, Eduardo, o número de recall, né, de chamamento, de os carros que apresentam defeito, né? Então, o carro novo tem muito mais chance de ter um defeito desconhecido do que um carro usado, que se você confere motor, caixa, freio, você está mais garantido. Quer dizer, a segurança vem do que você falou muito bem, do estado de conservação, isso é o visual, é o que você vê fora e dentro do carro, mas essa questão das peças, né, de motor, de embreagem, de caixa de marcha e de freio é fundamental, né? Então, principalmente você, quando possível, comprar um carro usado, Eduardo, de um amigo, né, que está querendo
ter um carro mais novo e que está com o dele, que foi sempre muito bem cuidado, muito bem tratado para vender. Então, a compra entre amigos é uma coisa que te dá mais garantia, te dá mais segurança. Fora a lataria, né, doutor? Que antigamente aquela lataria era outra coisa ali, totalmente diferente. Os carros são feitos atualmente para durarem um tempo X, né? Eles não têm aquela proposta de serem mais duradouras sua existência, e sim de remodelar. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que trabalha com transporte escolar, estava dizendo que o motor do carro que ele tem, da van que ele tem, parou de ser fabricado porque não dava defeito, Eduardo. Então, não gerava necessidade de novas peças, então ficava quietinho, meio paradão, né? Então, aí fazem coisas que sejam de vida útil menor, que durem menos tempo. Os carros de hoje são feitos para desmanchar mais facilmente, mas proteger o cockpit, né? Que é onde está a pessoa. Se tiver com o cinto bem protegido, escapa. E tiver o airbag ali? O airbag é fundamental. Essa é uma coisa. Inclusive, parece que todo carro novo tem que sair com airbag. Não sei se permanece, mas houve uma época com uma lei determinando. O carro 0 km tem que sair com airbag, mesmo carro popular. Agora, o cidadão foi lá, arrancou o alçapão. Aí o buraco fica lá, doutor Lino. Pois é, essa questão da depredação dos bens públicos, né, Eduardo? Lamentavelmente é uma coisa tão frequente, é uma coisa numericamente, né? A gente estava vendo mais cedo uma reportagem sobre essa questão do corte dos fios, né? De condução, fios para vender, para serem queimados. A gente vê ali na Lagoinha, ali perto da Pedreira Prado Lopes, aquelas fumaças, aquilo ali não é fogueira para fazer comida, não é uma lenha, não. Aquilo ali é queimando a borracha dos fios para vender. Uma vez eu ouvi você fazendo uma fala sobre o número de quilômetros de fios roubados. A Serra ficou recentemente mais de 10 dias com sinais importantes na Rua do Ouro, na Rua Estevão Pinto, sem funcionar absolutamente nenhum deles, porque foram roubados os cabos. E é frequente a gente ver isso atualmente. Hoje mesmo eu estava caminhando de manhã e vendo aquele tanto de fio pendurado. E você vê uns fios sofisticados, Eduardo, né? Um cabeamento com 1000 itenzinhos. Você fala, meu Deus do céu, o preço que isso aí não deve ficar, o custo disso aí. E continua tendo. Então tem que ter essas denúncias mesmo. Viu alguém pendurado num poste, né? Chama o 190 para poder coibir, para poder inibir esse procedimento que está muito frequente. Uma vez eu passei no Nordeste, né? Estava lá, cidade perto de Fortaleza, em que eles vão visitando as casas, vão fazendo um percurso, né? Um ato de socialização muito interessante. E as casas abrem. A meteorologia está funcionando, né, Viega? Falou que hoje é dar uma estiada e tem mesmo. Estou olhando lá para fora, sol o tempo todo. Quer dizer, sol de chuva. Antes era só a folhinha de Mariana, né? Fernanda não lembra da folhinha de Mariana, não, né, Fernanda? Eu não lembro, assim, da tradição, mas eu tenho, inclusive, na minha casa. Você comprava, né? Tinha previsão para o ano inteiro, né? Eu achava engraçado que o termo que mais aparecia era tempo revolto. Ainda bem que não era revoltado. Eu não sei atualmente. de onde vem não, viu, doutor? Mas eu já consultei. Era lá de Mariana. Folhinha de Mariana. Ai, Jesus. Hoje é tempo revoltado, antes era revolto. Quem vai na malhação fica poderoso. Quem está vendendo frango assado. O sucesso precoce, né, Eduardo? Esses meninos prodígios, né? A sobrecarga mental e emocional que eles recebem é muito grande. Então, eu lembro daquele conjunto do Dominó, né? Que teve o Polegar, né? Que se tornou um dependente químico grave, né? Num ponto que ficou até irreversível, acabou não tendo tratamento, né? Então, realmente, as crianças, esses jovens que fazem sucesso precocemente, tem que ter um cuidado com a saúde mental e emocional, porque senão, como diz na terminologia da gira, piram, né? Porque assim, vão muito alto e depois acabam tendo quedas grandes na sua produção e na sua vida. Vai empreender e ter direito a um sábado, domingo. Estaria Luiz Andrade disposto a ter um emprego que lhe desse fama e dinheiro para trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo, sexta-feira da paixão e tudo mais, ou nem? Eu posso dizer, Eduardo, que no tempo que eu era estudante, plantonista em um hospital psiquiátrico, no Santa Clara, no Santa Maria, quando tinha os sorteios do plantão do mês, toda vez que saía um sorteio de plantão noturno, de sábado, domingo ou feriado, eu dava graças a Deus. Nós, estudantes, né, estagiários, davam graças a Deus porque você não ia perder aula. Então, são coisas de certas épocas, né? Quando você está aprendendo, você recebe relativamente pouco, mas ganha um agregado que é o conhecimento, que é a experiência prática. Então, dependendo da época, trabalhar sábado, domingo, feriado, noturno, é uma maravilha, né? Por isso que a gente tem que ter essa coisa da adequação ao seu momento, né? Tem mais uma coisa, né, doutora? Todo mundo que decola, né? Dos tantos aí que conseguem uma brechinha, alguns vão decolar bastante, outros vão ficar ali Nem todo no mundo. meio. Esse aí, por exemplo, esse Daniel, não sei se todo mundo lembra dele.
pelo nome. Ou criatividade, né, Fernanda? Se não está dando certo numa área, se você não está jogando bem de atacante, você vai ser meio de campo, você vai ser back ou goleiro, né? Doutor. Então temos que variar, tá, gente? Então, desejo meu aí para o 2024, que você se planeje, que você se organize e sejam criativos. Se está dando ruim num determinado projeto, muda de projeto em vez de ficar só lamentando.